advocacia e ao longo dos anos eu estudei muito neurociência, programação neurolinguística. Eu estou vendo que o pessoal está escrevendo mensagens ali, pode continuar, e aí o pessoal vai entrando e eu vou liberando. E hoje o nosso tema ele é muito bacana, eu fui convidado para nós falarmos hoje sobre comunicação, linguagem voltada a uma alta performance. Porque hoje o mundo fala muito de alta performance. E esta performance ela se torna potente quando nós conseguimos nos comunicar melhor. Só um minutinho que eu estou liberando aqui mais alguém. Ok. Perfeito. Seja bem-vindo. Só um minutinho que ele está travando aqui para compartilhar. Já estou compartilhando novamente com vocês. Aqui. Eu sou escritor do livro Do Caos à Consciência. É um livro que é de programação neurolinguística, é um livro que ensina a gente a melhorar a nossa mente, a nossa alta performance profissional no mundo dos negócios. Também tive a oportunidade de escrever um livro junto com o Geraldo Rufino. Os dois livros foram os livros mais vendidos no Brasil, o qual a gente conseguiu assim impactar muito a vida das pessoas com esses livros. E eu começo aqui agradecendo a participação de todos vocês, com muita alegria, vocês disponibilizando o tempo precioso da vida de vocês, em hoje trazer autoconhecimento, trazer hoje conhecimento para a vida de vocês. E eu deixo essa mensagem aí no slide, começando com uma frase para vocês ir refletindo na vida de vocês, onde a vida que conhecemos é apenas um reflexo daquilo que pensamos. Então, tudo aquilo que nós conhecemos na nossa vida é um reflexo dos nossos pensamentos. E é aqui neste momento que a gente vê o quanto é importante nós entendermos a nossa mente, entendermos os nossos pensamentos. E no mundo corporativo, dentro das nossas empresas, dentro do meu escritório, como prestador de serviço, como palestrante, a alta performance, ela faz parte do nosso processo de desenvolvimento e é a oportunidade da gente conseguir cumprir as nossas metas, trazer resultados para a nossa vida pessoal e profissional. Mas antes de tudo, nós falamos da auto-performance. E o que é essa auto-performance? É a capacidade minha de eu regular os meus estados internos, regular as minhas emoções, a minha atenção, a minha energia para agir de uma forma consciente e eficaz. Então, quando eu entendo que a minha vida precisa, dentro do meu negócio, do meu trabalho, junto a um ambiente corporativo que eu vivo, dentro da minha empresa, eu tenho que resgatar a minha auto-performance, me conhecer, conhecer a minha mente, a minha saúde, a minha vida. A partir de então, eu começo a sair de uma auto-performance e me preparar para uma vida de alta performance. Muda totalmente. Porque quando eu falo em alta performance, aí eu estou falando em produtividade, eu estou falando em metas, propósitos, buscas de resultado, uma energia física, uma energia mental. Então, quando eu vivo uma auto-performance, conhecendo a minha mente, conhecendo os meus limites, conhecendo as minhas emoções,
sabendo regular as minhas emoções, quando eu entendo isso, eu tendo um controle do meu ser, aí eu começo a ter aptidão, eu começo a transformar a minha alta performance. Porque nada adianta eu ir para o meu trabalho, para o meu emprego, sem motivação, às vezes estressado, desanimado, faltando energia física. Às vezes eu estou num processo de exaustão, estou cansado. E aí eu preciso viver uma auto performance, conhecer a minha mente, conhecer os meus estados emocionais, para daí sim eu atuar com poder lá no mundo corporativo dentro da minha auto-performance. Aí eu vou trazer produtividade, eu vou alinhar as metas, eu vou fazer dinheiro, eu vou trazer resultados e eu vou conseguir dar os próximos passos dentro do meu negócio, dentro da empresa que eu trabalho, dentro dos objetivos que eu quero alcançar. E eu deixo aqui uma mensagem para nós começarmos a refletir sobre a nossa mente. Dentro do nosso trabalho, dentro do nosso ambiente corporativo, dentro da nossa vida pessoal, porque negócios e a vida pessoal está intimamente interligada. E os nossos negócios são feitos por pessoas. E dentro da empresa que eu trabalho, dentro do meu escritório, não importa o setor, envolve pessoas. E pessoas decidem com o cérebro. Então todos nós estamos no mesmo caminho. As nossas decisões da nossa vida, boas ou ruins, são feitas com o nosso cérebro. Quem entende a neurociência cria o futuro dos negócios. Então, quando eu entendo o meu cérebro, a minha mente, eu crio um futuro para a minha vida mais poderoso para conquistar os meus negócios, conquistar os meus objetivos. E agora eu entro num campo aqui, de uma forma bem sucinta e prática, da neuroplasticidade. Ou seja, é a capacidade do nosso cérebro se moldar. Todos nós conseguimos criar padrões mentais. Então a nossa vida, desde quando a gente nasceu, a gente foi colocando informações dentro do nosso cérebro. Informações boas ou ruins. Experiências com os nossos pais, na nossa infância, depois na nossa adolescência, e a gente foi criando sinapses neurais, a gente foi criando caminhos no nossos cérebros que ficaram registrados. Um segundo atrás da minha vida, a partir de agora, até o dia que eu nasci, eu fui colocando informações. E essas informações ficam armazenadas nas sinapses neurais, lá dentro do nosso cérebro. E como que eu armazeno, como que eu programei a minha mente, como que eu consegui colocar tudo isso lá dentro? Através das experiências da minha vida, por todas as experiências que eu vivi e pelos meus comportamentos. Então, a forma que eu me comporto, a forma que eu me posiciono, a forma como eu estou me colocando diante das pessoas, tem uma forte influência dos meus padrões mentais, das minhas experiências e dos meus comportamentos. Aqui eu tenho um exemplo para vocês bem bacana, que é um exemplo, uma metáfora de uma sinapse neural. É como se fosse um caminho lá do cérebro de vocês, onde tem um caminho ali bem solidificado, asfaltado. Ele já é um caminho que já houve muito circulação de pessoas, de automóveis. E do lado eu tenho uma estradinha, um atalho. É exatamente assim que o nosso cérebro age. Quanto mais eu repetir, quanto mais eu passar no mesmo comportamento, na mesma forma que eu estou agindo, usando as mesmas palavras no dia a dia, boas ou ruins, mais solidificado, mais eu vou reprogramando a minha mente e mais enraizado fica lá no meu cérebro. E quando eu estou fazendo isso para algo que não é bom para a minha vida, por exemplo, um vício, algum costume que eu preciso retirar da minha vida,
eu começo a criar uma nova sinapse neural. E é como aquele atalho, eu preciso começar a mudar. E a repetição deste evento, a repetição daquele meu comportamento, daquela minha atitude, a repetição de um pensamento que era ruim para repetir um pensamento bom, positivo, eu vou repetindo, eu vou reprogramando a minha mente. E a partir deste momento eu crio aquele atalho. E aí quanto mais eu vou repetindo, mais a minha mente vai fortalecendo aquele padrão, aquela crença. E este padrão e essa crença pode ser bom ou ruim. Então todos nós temos a capacidade de mudar a nossa vida e a nossa mente. E a repetição é um dos caminhos. Se eu tenho um comportamento que não está sendo bacana para a minha vida, para a minha família ou dentro da empresa, eu tenho que mudar intencionalmente. E eu começo a praticar a minha mudança todos os dias. Trago uma habitualidade e eu começo a praticar e eu começo a mudar. De repente aquilo que era desconfortável começa a se tornar prazeroso, eu começo a entender que não era tão difícil aquela mudança de hábito e eu vou reprogramando cada vez a minha mente e cada vez eu me torno mais empoderado. E aí eu vou fortalecendo cada vez mais um hábito importante, um hábito sadio para a minha vida, um hábito que vai me trazer retornos financeiros, vai fazer eu crescer dentro da empresa que eu estou trabalhando, vai fazer eu crescer como homem, como esposa, marido, dentro da nossa casa. Com a repetição, eu crio um hábito e eu começo a mudar o meu corpo e a minha mente. O nosso cérebro e a mente e o corpo é um sistema único. Então não existe mais aquela história, o que você pensa o corpo faz. Não. Se eu mudar a postura do meu corpo, se eu começar a erguer meus ombros, eu me posicionar de uma forma mais confiante, de autoestima, mesmo mudando fisiologicamente a postura do meu corpo, colocando uma roupa que me traz assim mais autonomia, mais confiança, eu estou criando uma comunicação de poder, de confiança para as outras pessoas, mas acima de tudo, quando eu começo a repetir essa mudança, eu estou reprogramando a minha mente. Então, quando eu mudo a minha postura, eu mudando a minha forma de se comportar no ambiente de trabalho, na minha forma de se comportar dentro da minha casa, eu começo, repetindo essa mudança de comportamento, a reprogramar a minha mente. E a partir de então, eu reprogramando a minha mente, esse posicionamento, esse comportamento começa a ser parte da minha vida. E aí eu começo a me tornar mais confiante, eu começo a me tornar mais empoderado, com mais clareza. E acima de tudo, a minha comunicação melhora. Por quê? Porque eu estou demonstrando para as pessoas uma comunicação não verbal, pois eu mudei minha postura, eu mudei a minha forma de me posicionar como ser humano, e isso para o meu cérebro já é reprogramado, faz parte. E a partir desse momento, a mensagem que eu estou mandando para o mundo exterior é uma mensagem de confiança, de poder, de autoestima, de equilíbrio, de consciência do que vai decidir na vida. Porque muitas vezes nós estamos com pensamentos acelerados, estamos desconexos naquilo que pensamos. Por quê? Porque nós precisamos alinhar nossos pensamentos e alinhando nossos pensamentos, mudando a forma de pensar, pensando de uma forma mais benéfica para nós geramos uma reprogramação. E aí eu mudando a minha forma de pensar, eu estou mudando o meu corpo também. Então quando eu mudo a minha postura, eu reprogramo o meu cérebro. Mas reprogramando o meu cérebro, mudando meus pensamentos, eu mudo o meu corpo. Porque lembra no slide anterior, o nosso corpo e a nossa mente é um sistema único. A neurociência descobriu isso há pouco tempo. Então nós temos que utilizar isso como uma ferramenta de apoio para a nossa vida, para a gente crescer, para a gente ter mais liberdade, mais clareza do que a gente quer na vida.
Então, a repetição é uma forma de reprogramar a nossa mente. E a outra forma é forte impacto emocional. Por isso que tem pessoas que às vezes sofrem um trauma, num acidente, a perda de um ente querido, é um forte impacto emocional, é um trauma. E às vezes esse trauma deixa dores, deixa problemas emocionais. Então, quando eu coloco emoção em algo positivo na minha vida, eu estou emocionado, eu estou alegre, algo assim que me trouxe assim, uma satisfação absurda. Por exemplo, o meu casamento, o nascimento do meu filho, eu passei num concurso, eu consegui uma vaga de emprego importante, eu subi de nível na empresa, estou comemorando. Isso eleva o meu estado emocional e isso também gera uma reprogramação. Então é duas formas, a repetição e a elevação, um forte impacto emocional. E quando eu, por exemplo, me elevei no meu emprego, algo que eu estava lutando, eu conquistei algo prazeroso, isso é uma crença positiva. Você criou lá uma sinapse, um caminho lá dentro do teu cérebro que nunca mais será apagado. Então, toda vez que você lembrar daquele evento que lhe trouxe alegria, lhe trouxe emoção, você vai viver o mesmo sentimento daquele dia. Você vai resgatar aquela história lá do passado e você vai sentir a mesma sensação de alegria, de conquista. Quando nós somos criança, do 1 até os 2 anos de idade, na primeira infância, tudo que acontece, grande parte da nossa vida, já gera uma crença, gera um trauma. Então, por isso que o pai gritar, a mãe gritar, a forma que às vezes a gente é criado, pode ter, muitas vezes, criado alguns padrões mentais e algumas crenças que hoje podem prejudicar nós na nossa vida adulta. Porque não é só na nossa primeira e segunda infância, a nossa experiência de vida, os acontecimentos bom ou ruim na nossa vida, a demissão de um emprego ou a conquista do emprego, que é uma coisa boa, também como elevou meu estado emocional, também criou uma reprogramação mental. Faz sentido aí para vocês? Espero que sim. E como que vem essas informações para nós? Como que a gente capta? De uma forma bem simples. Tudo daquilo que eu vejo, que eu ouço e eu sinto. Aquilo que eu encosto. Tudo que então eu estou vendo repetidamente, tudo que eu ouço repetidamente, tudo que eu sinto, gera uma reprogramação mental. Nesse slide ele está no meu livro, então tudo que eu vejo, ouço, sinto, gera uma emoção. Eu querendo ou não, gera uma emoção. E aí quando eu começo a repetir essa emoção, ou essa emoção foi um forte impacto emocional, eu criei uma crença, eu criei um padrão lá dentro da minha mente, criei aquela sinapse lá dentro do meu cérebro. E ela pode ser boa, positiva ou negativa. E quando eu criei essa positiva ou negativa, essa crença, eu criei um comportamento. Pode ser um comportamento bom e esse comportamento pode ser ruim também. E esse comportamento ele pode causar uma dor ou um prazer na minha vida. E no final ele criou uma reprogramação mental, um novo evento, um novo padrão, uma nova crença, um novo dispositivo que está lá dentro da minha mente, armazenado para o resto da vida. Por isso que é muito importante, onde a gente vive, os locais onde a gente frequenta, eles influenciam a nossa vida. Porque se eu frequento um ambiente que ele não é sadio, onde tem pessoas pessimistas, pessoas que reclamam, pessoas que não agregam coisas novas para a nossa vida, a gente começa a ouvir e ver e vai repetindo, gera uma reprogramação mental. E aí eu começo a me comportar como aquelas pessoas. Consequentemente, aquele comportamento às vezes ele não é bom para mim, ele me gera dor, prejuízo, me traz transtornos na minha vida. E eu deixo aqui para vocês essa mensagem que você se torna aquilo que concentra a sua atenção de forma repetida. Então, tudo que você concentrar a sua atenção,
e você começar a repetir, você vai estar reprogramando a sua mente. Então, como que a gente recebe todas essas informações? Canais de percepção, visual, auditivo ou sinestésico. Então, tudo que eu vejo vai para o meu cérebro filtra e fica armazenado. Tudo o que eu estou escutando pela minha audição vai para o meu cérebro e lá fica armazenado. E o sinestésico, o que é sinestésico? É o tato, é encostar, abraçar, sentir, sabe aquela sensação gostosa no ambiente que você está, e o nosso cérebro vai captando tudo isso. E tudo isso que a gente recebeu de informação, ele gera uma reprogramação mental e, consequentemente, ele influencia na forma que eu me comunico com o mundo. Então, tudo aquilo que eu falo verbalmente, tudo aquilo que eu penso para mim mesmo nos meus pensamentos, e tudo aquilo que eu apresento para o mundo, a forma como eu me coloco, como eu gesticulo com as mãos, a minha expressão facial, tudo isso é comunicação. Então, a fórmula de comunicação feita por Albert Mehrabian, um professor de psicologia, ele disse o seguinte: tudo aquilo que nós falamos, somente 7% impacta as pessoas. O tom de voz que eu estou falando com vocês agora, a forma como eu estou falando, a entonação, é 38%. A minha linguagem corporal, a forma que eu estou aqui gesticulando com as mãos, a minha roupa, a minha postura, os meus gestos, o contato visual que eu estou tendo com vocês, a influência chega a 55%. Então, se nós olharmos essa tabelinha, 93% de tudo aquilo que nós comunicamos na nossa vida é não verbal. Então, às vezes, a gente se preocupa tanto naquilo que a gente fala, nas palavras que a gente está falando, mas, na verdade, nós estamos falhando na nossa comunicação não verbal, na nossa postura, no nosso comportamento, no nosso contato visual, a forma que eu estou gesticulando as minhas mãos, a minha forma de me comportar. Então, dentro da nossa comunicação, dentro do nosso ambiente de trabalho, lembra-se, a forma que você se comporta, a forma que você expressa, equivale a um poder de 93% de comunicação, de impactar a outra pessoa, de influenciar a outra pessoa. E apenas 7% é as palavras que eu estou falando. A verdade é que o conteúdo que eu estou passando, ele se torna muito insignificante em relação à forma que eu estou me comportando para comunicar. Quando você estiver interagindo com alguém, seu tom de voz e expressão facial influenciará mais do que as palavras que você quer escolher usar. Então, às vezes, a gente se preocupa tanto com as palavras, mas não é ela que é tão importante para a gente ter uma comunicação eficaz e clara. E muitas vezes é a minha postura e o meu comportamento. Dentro da programação neurolinguística existe um princípio. O mapa não é o território. O que esse princípio fala? Que cada um de nós temos um mapa mental. Cada um de nós temos a nossa verdade. A minha verdade é diferente da sua verdade. O mundo que você vê não é um mundo. Por quê? Porque a tua verdade é diferente da minha verdade. E o nosso mapa mental, ele está reprogramado com base na nossa experiência da vida, na nossa história de vida. Então, tudo aquilo que nós vivemos criou o nosso mapa mental, e cada ser humano tem o seu mapa mental. Então, por isso que cada um de nós temos a nossa
verdade. A minha verdade sobre o que eu vejo do mundo, ela é totalmente diferente da sua verdade. E a partir do momento quando nós entendemos que cada ser humano é mentalmente diferente, cada um tem a sua verdade. Por isso que o mapa não é o território, porque o território é a verdade daquilo que existe, mas não é a verdade para as outras pessoas, é a verdade só daquilo que você está vendo. Esse mapa mental, ele influencia direto a nossa comunicação. Então, muitas vezes, eu vejo o mundo de uma forma e estou me comunicando com a pessoa com base no meu mapa mental, com base naquela percepção que eu acredito. E às vezes a outra pessoa está vendo o mundo de outra forma. Então, quando eu entendo que 93% da minha comunicação ela é não verbal, e quando eu entendo que cada ser humano tem um mapa e que a minha verdade é diferente da verdade do outro, eu começo a atingir um nível de alto poder. Eu começo a me tornar mais eficaz, eu começo a sair de uma auto performance, eu começo a me conhecer mais e a viver uma alta performance. Então a realidade não é o que você vê, mas o que você percebe. E essa percepção do mundo que você está vendo, ela pode ser sensorial, daquilo que eu já comentei, que eu vejo, do que eu ouço e do que eu sinto, e ela pode também ser mental. Então é do meu mapa mental. Eu criei uma ideia daquilo que eu estou vendo, do que eu ouço, o que eu sinto, e as minhas experiências de vida criaram uma percepção. Então, a interpretação feita pelo cérebro, toda vez que eu pensar em algo, toda vez que eu imagino que esse negócio não vai ser bom, toda vez que eu acredito que esse lugar onde eu trabalho não é interessante, toda vez que eu falo a minha ideia, tudo levando ao cérebro, é comprar esse carro, toma cuidado, porque tudo que leva para uma percepção da nossa mente, a gente pode estar se enganando, porque o nosso cérebro vem com crenças e padrões que nós reprogramamos ao longo da nossa vida. Olha que detalhe importante. Então, tudo aquilo que uma pessoa, por exemplo, a pessoa fala, eu acredito que isso não vai dar certo. Quando ela falou eu acredito, ela usou a memória dela. Faz sentido para você? Então, ela criou a verdade dela. E quando a pessoa ou eu falo relacionando as questões sensoriais, eu vejo que isso é bom, eu escutei que isso é interessante. Quando a pessoa fala desse jeito, ou quando nós falamos desse jeito, a gente começa a se tornar mais claro e mais eficaz. Porque a nossa percepção do que eu vejo, do que eu estou ouvindo, aquilo que vem dos nossos sensores, ele é mais certo. E quando a gente vai para uma percepção da mente, a gente pode estar se enganando. Então, se a pessoa fala, eu imagino que isso não vai dar certo, isso é uma questão da ideia dela. Ela pode estar completamente errada. Mas quando a pessoa diz assim, não, eu vi que isso vai dar certo, então ela tem uma tendência de ser uma pessoa mais sensorial, de uma percepção mais sensorial. Então há uma tendência de ser mais certeira. E aí vem a nossa capacidade da gente se comunicar. Porque todos nós somos mais tendenciosos a percepções sensoriais, aquilo que eu vejo. Tem pessoas que gostam de ver o material, tem pessoas que gostam de imaginar o material, daí já está indo para uma percepção mental.
Tem pessoas que gostam, por exemplo, de ouvir, e eu dou um exemplo aqui. Quando eu mando uma mensagem no WhatsApp por escrito, e a outra pessoa manda uma mensagem com áudio, a pessoa já sinalizou para você que ela quer mais auditiva, ela quer ouvir, então você retorna mandando um áudio. Se ela escreveu, você escreve. Aí por quê? Porque ela é mais visual. Então gerou uma conexão. Aí você está tendo uma comunicação mais afinada, mais alinhada. Você não tem tanto risco de prejudicar a sua comunicação com a outra pessoa. E isso é muito importante a gente começar a observar, inclusive em casa, os nossos familiares. De repente, a nossa esposa, vou dar um exemplo, a minha esposa é muito visual. Então ela disse, eu preciso ver. Então eu sei que ela precisa ver para ela se convencer. Então quando eu quero influenciar ela, facilitar ela em decidir algo, eu vou mostrar para ela, porque ela é visual. Tem pessoas que dizem assim, eu preciso pegar para ver, tá? Então ela é sinestésica, ela precisa ter o contato disso. Então ela também é sensorial, porque ela precisou encostar. Aí de repente a pessoa fala, eu imagino que isso deve ser bom. Esse imaginar, lembre-se, ele vem com um monte de experiências da vida dela que às vezes estão iludindo ela, que estão criando uma ideia de que aquilo não é bom ou é bom, mas ela não tem certeza. Então a nossa comunicação e a comunicação dela é uma comunicação que pode ter falhas. Há uma tendência de não ser muito clara, não ser muito eficaz. Então, quando a gente conversa com as pessoas, vamos cuidar verbalmente o que eles falam. Visual, eu gosto de sentir. Aquela frase, eu preciso ver para crer, sabe? Aquela frase, eu preciso ver para acreditar. Essa é uma pessoa totalmente visual. Então, se ela vê algo, e se você estiver vendendo para ela e você mostrar algo, você vai fechar o negócio. Porque ela é visual, tu está alinhado no que ela quer, que é a venda. Outro detalhe que é importante a gente levar em consideração, e falando sobre essa forma da gente se comunicar bem, eu trouxe aqui um exemplo, já em estudos científicos sobre isso, sobre a posição dos olhos. E eu deixo esses slides para vocês assim irem observando que pessoas, e isso a gente faz, e também quero dizer que isso aqui não é uma regra absoluta. Então, na neurolinguística se estudou e percebeu que os nossos olhos dão sinais. Então, se eu vejo a pessoa olhando uma imagem, erguendo a pupila do meu olho para o lado direito, aqui nessa parte de cima, quer dizer que ela é visual, ela está tentando lembrar de algo. Se ela faz imagens visuais criadas da mente, então ela criou uma imagem, ela está olhando para a esquerda. Então isso aqui existem estudos que demonstram que é uma possibilidade da gente fazer uma leitura um pouco mais calibrada, um pouco mais eficaz das outras pessoas. E isso não é que a gente quer ser espertão, que a gente quer utilizar de uma persuasão negativa, de influenciar as pessoas. Não, isso é conhecer a neurolinguística. É o que nós estamos falando aqui. É conhecer o nosso cérebro, é conhecer a nossa comunicação, é conhecer a linguagem que a pessoa está transmitindo para nós e é conhecer a nossa linguagem daquilo que a gente vai transmitir para outras pessoas. Quando eu olho para a direita, exatamente no canto do olho, eu sou auditivo, eu estou lembrando sons, ou eu posso estar criando sons, olhando com a pupila bem central aqui do meu olho, eu estou criando sons lá dentro da minha mente.
Então agora nós podemos brincar no nosso dia a dia, e não é uma brincadeira, é uma forma da gente treinar. A gente começa a colocar o nosso cérebro em funcionamento e a gente se torna mais eficaz na nossa comunicação. A gente se torna mais preciso, mais consciente. A gente sabe onde pisar com mais precisão para atingir os nossos resultados dentro da nossa empresa, dentro daquilo que a gente quer no nosso dia a dia e também para a nossa vida pessoal. Porque aqui nós estamos saindo de uma alta performance para transformar a nossa vida e para uma alta performance para atingir as nossas metas, conquistar os nossos espaços e uma alta performance consciente. Consciente do quê? De todo esse conteúdo que nós já entendemos como aplicar. E aí, quando a gente entendeu o nosso cérebro, essa comunicação toda poderosa, que 93% da minha comunicação é não verbal, eu tenho que me conhecer e ver qual é o meu estado de ânimo. Às vezes eu venho há meses num estado de ânimo de baixa estima, com um certo desânimo, sem motivação. Então eu preciso acessar meu alto poder, eu tenho que trazer o ânimo. E o ânimo, ele envolve uma reprogramação mental. Então já começa na minha comunicação dentro da minha mente. Aquilo que eu estou pensando internamente, cria um diálogo e nesse diálogo eu tenho que mandar mensagens positivas, eu tenho que mudar os meus pensamentos, mudar o meu padrão de pensar. E aí quando eu mudei meu padrão de pensar, eu mudo o meu diálogo e eu mudo a minha fisiologia, eu mudo o meu corpo e aí eu crio uma emoção. E criando uma emoção, eu mudo o meu estado de ânimo. E aí eu começo a me tornar mais animado, mais motivado, porque a comunicação do meu cérebro, através de tudo aquilo que eu já sei, que eu preciso evitar alguns pensamentos negativos e desconexos, eu crio essa comunicação interna na minha mente, criando essa comunicação eu mudo o meu corpo, porque o cérebro está dizendo, opa, ele não é assim franzino, fraquinho, desmotivado, ele está pensando de uma forma positiva, ele está confiante. Automaticamente o meu cérebro manda mensagem, meu corpo manda, e eu mudo a minha emoção, e aí eu mudo o meu estado de ânimo. E a partir deste momento, eu estou entendendo todo o processo de comunicação. Eu mudo o corpo, eu mudo as emoções, eu mudo os pensamentos e eu começo a agir de forma diferente. E agindo de forma diferente, eu já tenho resultados diferentes. Claro, ou de dor ou de prazer. O prazer aqui é alcançar aquilo que faz sentido na nossa vida. É nós estarmos dentro do nosso emprego, do nosso trabalho, com um estado de ânimo de alto poder. É acessar o poder que nós temos aqui internamente e trazê-lo para a vida, para nós nos tornarmos um protagonista consciente da vida e conquistar aquilo que nós temos direito. E tudo está ligado na nossa comunicação. Tudo está ligado na nossa comunicação da nossa mente. E é tão engraçado que os nossos pensamentos, se a gente fazer uma autoconsciência, se você analisar, você vai ver que o nosso pensamento tem o mesmo tom da tua voz. E aquilo gera empatia. Então, às vezes, você está tendo um pensamento que ele não é bom para você. E você tem que mandar no seu subconsciente. E você tem que dizer, opa, peraí, esse pensamento não faz sentido para a minha vida. Eu cancelo esse pensamento. Eu não quero mais ele na minha vida. E aí você começa a repetir um pensamento diferente. Você começa a mudar as palavras lá do seu diálogo interno, da sua comunicação interna. Então, quando nós falamos em comunicação, nós estamos falando da sua comunicação interna.
Porque às vezes você vem murmurando, se decepcionando, você não tem autocompaixão contigo, você se cobra demais, você se critica demais. Muda esse diálogo. Faça o teste, muda o diálogo, começa a repetir uma comunicação bacana, de poder, de alegria, de autoestima, de confiança lá no seu cérebro. E aí você vai começar a reprogramar a sua mente. E aí, sem você perceber, você vai se tornar uma pessoa mais confiante, você vai se tornar uma pessoa mais tranquila e mais poderosa. E aí você vai poder acessar e buscar todos os desejos da sua vida. E aí eu tenho um método, que é o método AP5, que nós criamos, que é uma mentoria que nós temos, e nessa mentoria a gente trabalha muito o alto poder, da gente mudar a nossa comunicação interna, o nosso diálogo interno, mudar a forma que a gente fala, mudar o nosso estado de ânimo, para que nós nos tornamos mais poderosos, porque nós conseguimos acessar o nosso alto poder, e aí nós mudamos a nossa energia e nós mudamos a nossa vida. Tudo isso é ciência, é neurolinguística, é neurociência. Só você é que pode mudar a sua vida. E a mudança começa nos seus pensamentos. Na forma que você está falando contigo, você mudando isso é o primeiro passo. E, consequentemente, o seu corpo, a sua mente, a sua postura e a sua comunicação vai mudar e vai mudar muito para melhor, e você vai conquistar todos os seus sonhos, todos os seus desejos. E aí eu concluo aqui dizendo, não é o que acontece com você que define o resultado, é o que você escolhe ver, sentir e confiar em cada instante. Eu deixo aqui então os meus agradecimentos por vocês terem dedicado esse tempo. Quero que vocês acessem o alto poder da vida de vocês, está na mente de vocês, mude a comunicação, traga essa comunicação eficaz, clarificada para vocês. Se alguém quiser conhecer mais nosso conteúdo, eu deixo aqui disponível o nosso Instagram, pode nos seguir. Se quiser mandar mensagem lá, certamente eu vou responder, converso com todo mundo, mas eu quero que nós vivamos uma vida melhor, uma vida mais leve, uma vida de mais autonomia e de confiança. E você tem a chave, e a chave de acesso começa lá no seu diálogo e nos seus pensamentos. Muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo, de coração. Fico muito feliz pela participação de todos e quero que a partir de agora, vida nova. Não esqueça dessa frase, mente aberta, vida expandida. A mente aberta expande a sua vida e saia daqui expandido para conquistar o seu mundo, porque o mundo é teu e está dentro da sua mente. Vamos com Deus, hein? Muito obrigado. Até mais. Gratidão, gratidão mesmo. Muito obrigado. Se alguém quiser mandar uma mensagem no chat, fique à vontade. Obrigado pelos aplausos. Obrigado, Cleiton. Boa, muito obrigado. Obrigado mesmo. Uma boa noite. Boa noite para você também. Valeu, obrigado. Boa noite. Mente aberta, vida expandida aí, pessoal. Vamos transformar a nossa vida. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui, eu respondo. E também lá no direct do Instagram, que nós estamos lá para transformar vidas. Valeu, Cleiton. Obrigado. Valeu, obrigado. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.
Ó, a pergunta do Matheus aí, Matheus. Vou responder a tua pergunta, tá? A pessoa, ela pode ser um pouco mais tendenciosa ou um pouco mais no visual e auditivo. E a gente pode, com o tempo, ir mudando, porque a gente vai aguçando essas percepções, tá, Matheus? Mas o que acontece? Sim, perdão, acho que foi o Rian que perguntou, tá? Perdão, Rian perguntou, tá? Sim, ela pode ser mais sinestésico, auditiva, e pode sim, todos nós temos todas as percepções, visuais, sinestésica, auditiva, mas nós podemos às vezes ter duas mais destacadas, olfativa, tá? A olfativa é a primeira que vai para o nosso cérebro. O cheiro, quando a gente sente ele, se ele é agradável ou não, imediatamente ele aciona o nosso cérebro. Às vezes você está comendo um pão recém-feito, assim de forma, e de repente acionou lá o nosso cérebro, lembrando lá do pão da casa da nossa avó, um pão maravilhoso que a gente comeu, ele te levou lá no passado. Por quê? Porque ele aciona muito rápido as nossas sensações, as nossas emoções lá do cérebro. Entendido, Rian? Se tiver mais perguntas, estamos na linha, pessoal. Obrigado.